Olá, pessoal! Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito de Fúria Vermelha. Esse aqui é o primeiro livro de uma trilogia lançada pela editora Globo Livros e é uma distopia. Eu ganhei esse livro de presente de um grupo literário qual eu faço parte e inicialmente quando ele saiu no sorteio lá no Stories do Instagram, eu pensei em dar uma burlada e deixar ele pra depois. Principalmente quando eu comecei a ler e o início do livro, ele não me conquistou, ele tava um início extremamente lento. O autor estava jogando muita informação sobre aquela sociedade e as regras daquela sociedade que ele havia criado, e isso estava me deixando bastante confusa a ponto de saber se eu estava lendo sobre humanos ou extraterrestres. Enfim, decidi continuar e eis aqui o que eu achei da história. Aqui a gente vai conhecer o Darrow, acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Ele tem 16 anos e ele é um trabalhador das minas de Marte. Através da sua ótica é que vamos acompanhar esse livro e logo no início ele descobre que sua vida foi toda uma mentira. Após a sua esposa ser enforcada em praça pública pelo governador, ele mesmo decide se lançar à morte, resgatando o corpo dela e enterrando. Pelas leis daquele local, o corpo dela devia apodrecer naquela praça pendurado naquela corda e servir como exemplo para que os outros vermelhos não quebrassem as regras. Darrow decide que não vale a pena viver sem ela e então ele retira o corpo dela de lá. Os guardas, o governador decide que ele também deve ser enforcado. Só que ele acaba sendo resgatado pelo grupo rebelde. E por causa das suas capacidades, eles pedem para que Darrow passe por uma transformação genética e se torne um ouro para se infiltrar no meio deles e derrubá-los por dentro. Nesse livro, a sociedade ela se divide por cores. Nós temos aqui os ouros, que são basicamente os líderes da sociedade. Os ricos, os poderosos, os políticos, aqueles que decidem quem vive e quem morre. Nós temos também os verdes, que se eu não me engano são os médicos. Os marrons, que são como babás, por exemplo. Nós temos os rosas, que são basicamente profissionais do sexo. E nós temos os vermelhos, que são todas as pessoas que são consideradas como inferiores. São catadores de lixo, limpadores de rua, faxineiros e mineradores. Acontece que os mineradores, os vermelhos de onde o Darrow veio, eles são tratados como escravos. Eles acreditam que Marte ainda não é habitável e que eles são os pioneiros ali. Na cabeça deles, e é o que o governo diz a eles, eles são a única esperança da raça humana, pois o planeta Terra ele está à beira da extinção e os humanos eles precisam deixar o planeta rapidamente. E a mineração deles vai terraplanar Marte, vai transformar Marte em uma terra, uma espécie de terra para que os humanos possam sobreviver ali. Só que eles praticamente não têm comida, eles não têm conforto, eles vivem em uma situação muito precária e eles não podem deixar a mina, porque eles acreditam que se eles deixarem a mina, eles vão morrer no espaço. Porém, quando Dancer resgata Darrow, ele mostra toda a verdade pro jovem. Que isso tudo é uma mentira, que Marte já tá terraplanada e que existe uma cidade gigantesca em cima de Marte, onde as outras cores, e em grande maioria os ouros, é claro, desfrutam de toda a beleza, comida e toda a riqueza que os mineradores produzem e não fica com eles. Darrow também percebe que a esposa faleceu porque a esposa foi assassinada porque ela desafiou o governador. Ela cantou uma música que, de certa forma, incita a rebelião e mostra um pouquinho da verdade para esses vermelhos. E é então quando ele aceita essa transformação para virar um ouro. Talvez você esteja se perguntando o que difere os ouros das outras cores, Por exemplo, dos vermelhos. Basicamente, os ouros, eles são todos loiros de olhos azuis, enquanto os vermelhos são ruivos. Eu não sei, não tenho bem certeza se esse é o único caso do Darrow, porque o Darrow ele realmente era ruivo. Há uma parte em que ele vai descrevendo a transformação dele e ele diz que os cabelos loiros substituíram os fios ruivos. Mas pela que a história dá a entender, sim, porque em todas as outras descrições dos ouros eles são sempre relatados, descritos como
loiros, pessoas loiras. Essa transformação ela não acontece simplesmente com uma tinta de cabelo e uma lente de contato. Daryl é realmente modificado geneticamente. Eles arrancam os seus bulbos capilares e implantam outros. Eles arrancam os olhos e implantam outros olhos. Eles mudam toda a estrutura óssea do Daryl através de cirurgias. E bem, Daryl sobrevive à transformação, começa a treinar e a estudar porque ele precisa passar por uma prova para entrar numa espécie de escola. Lá ele vai passar por alguns testes, algumas provas, e um desses testes é relatado, é escrito durante basicamente o livro inteiro. E esse assim é o teste principal deles. Uma espécie de jogo de rouba-bandeira bastante violento e cruel. Você pode estar achando meio bobo, mas assim como em jogos vorazes, aqui os jovens, eles também precisam se matar para conseguir pontos. No início, é dito que eles não podem matar uns aos outros, mas isso acontece em quase toda a história e apesar dos instrutores eles estarem acompanhando, visualizando, assistindo os jovens, eles não impedem praticamente em momento nenhum que isso aconteça. Uma das coisas que me incomodou bastante foi a violência entre alunos homens e alunas mulheres. Sempre que um aluno homem do outro time ele era capturado, ele tinha a orelha cortada, ele era mijado, ele era humilhado, tinha os braços quebrados. Quando era uma aluna, uma garota, ela era quase sempre estuprada. Perdi as contas de quantas vezes a palavra estupro apareceu aqui nesse livro. Ainda que os personagens condenem a atitude do outro personagem e eles, em grande parte das vezes, eles fazem com que os outros personagens, que o personagem que fez a atitude pague pelo ato, sempre é explicado que o cara fez porque ele é rico, o cara fez porque ele tem poder, o cara fez porque ele pode. Como se o homem ele não fosse capaz de se conter, de pensar, de raciocinar ao lado de uma mulher e ele fosse obrigado a agir por instinto. Teve uma vez aqui que teve uma personagem feminina que quase foi estrangulada antes de ser estuprada, de ser violentada, e quando eles capturaram o agressor, ela decidiu não fazer nada contra o cara para não prejudicar o jogo político. A impressão que eu tive com isso tudo é que a violência contra a mulher, ela tá tão enraizada na mente masculina que é quase impossível eles pensarem em uma outra forma de machucar, de nos machucar sem ser com um ato sexual. Tirando essa parte da violência sexual que as personagens femininas sofrem em quase todas as vezes, e o início do livro ser bastante lento e assim, com bastante informação que às vezes deixa a história um pouco confusa, é uma leitura que eu gostei bastante, me surpreendeu bastante. Eu achei, quando tava lá pra página 80 mais ou menos, que eu fosse abandonar esse livro, que eu não fosse conseguir terminar essa leitura. Mas eu decidi dar uma segunda chance e continuei e não me arrependo. Ouvi bastante gente reclamar que o início é bem lento mesmo, mas que depois o livro fica muito bom. É exatamente isso que acontece. E eu espero que os outros livros da trilogia sejam bons e melhorem cada vez mais. Eu li uma informação que parece que aqui no Brasil foi publicada uma trilogia, mas lá fora no exterior parece que o autor está escrevendo já o 5º ou 6º livro, não tenho certeza, não pesquisei a fundo, não confirmei essa informação. Eu li aí numa resenha de um blog, então eu não afirmarei isso pra vocês, mas fica aqui a dica da leitura caso vocês se interessem por esse tipo de leitura distópica. Também fica um alerta, pessoal, que há bastante violência, muita violência mesmo, e o autor ele descreve assim de uma forma bastante real, eu acho, essas violências. Contudo, as cenas de estupro, elas não são descritas, ok? Só são mencionadas. Então, fica aqui o aviso para quem quiser ler. A diagramação do livro é bastante tradicional, não é apertada, não é larga. Ele tem 465 páginas no total.
e um mapa aqui no início pra gente se situar. Esse aqui é o mapa do jogo do Rouba Bandeira que eu falei pra vocês. Aqui tem todas as casas e os locais por onde os personagens passam. Eu gostei bastante da narrativa do autor, a criação de personagem também, ela é bastante incrível e muito incômoda. O nosso personagem principal aqui, ele não é um herói, ele faz coisas assim bastante duvidosas e que chegam a você a questionar realmente a ética e o caráter dele que ele dizia ter principalmente para atingir o seu objetivo. Então é isso, pessoal, fica aqui minha dica de leitura para vocês. Comentem aqui embaixo se vocês já leram os outros livros dessa trilogia, se vocês gostaram, se a ação continua sendo da mesma forma que esse primeiro, ou se de repente nós temos um pouco mais da política do mundo. Eu acho que esse mundo que o autor criou é bastante vasto, deve ter assim bastante intrigas políticas nos outros livros, porque é muito o que movimenta principalmente as distopias, e esse livro aqui ele é bastante carregado disso. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, isso ajuda muito o crescimento do canal e a divulgação do vídeo. Se inscrever se você ainda não é inscrito. E lá no meu Instagram tá tendo sorteio de livros, então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês conferirem. Um beijo e até a próxima!